agora vamos começar as nossas curiosidades do Sistema Solar. O Sol é a estrela do Sistema Solar. Todos os corpos celestes desse sistema, inclusive o planeta Terra, giram em torno dele. O diâmetro do Sol é de 1,392 milhões de quilômetros. Ele é composto principalmente por hidrogênio e hélio, além de ferro, níquel, oxigênio, silício, carbono, nitrogênio, enxofre e muito mais. Sua temperatura varia, podendo atingir até 5.505 graus Celsius na superfície e 16 milhões de graus Celsius em seu núcleo. O núcleo registra as maiores temperaturas do Sol, sendo a única parte onde a produção de energia em grande quantidade através de reações como a fusão. E o Sol, como já dissemos para vocês, ele é uma estrela. Mercúrio. O planeta Mercúrio possui 3 recordes. É o mais rápido, o mais próximo do Sol e o menor planeta do Sistema Solar. Mercúrio é o primeiro planeta do Sistema Solar a contar a partir de sua proximidade com o Sol. Ele se distancia em apenas 57,9 milhões de quilômetros da estrela em média. Com um diâmetro de 4.878 quilômetros, é o menor entre os planetas do Sistema Solar e também o que realiza mais rapidamente o seu movimento de translação, executado a uma velocidade de aproximadamente 47 km por segundo, levando assim 88 dias para completar a sua volta ao redor do Sol. Vênus é o segundo planeta do Sistema Solar e o que tem o tamanho mais parecido com o da Terra. Por isso, ele é chamado de planeta irmão da Terra. Embora Mercúrio esteja mais próximo do Sol, Vênus é bem mais quente, devido à alta pressão causada por sua atmosfera. Sua temperatura é bastante alta devido ao efeito estufa, causado pelo acúmulo de dióxido de carbono em sua atmosfera, que age como se fosse uma barreira aos raios solares que entram e não conseguem escapar, sendo absorvidos pela camada de dióxido de carbono. Um dia em Vênus dura 243 dias terrestres, porém seu ano dura 225 dias terrestres. Ou seja, os dias em Vênus são mais longos que os anos, além do que a rotação de Vênus ocorre no sentido contrário ao da Terra, ou seja, de oeste para leste. Terra, também conhecido por planeta Água, é o corpo celeste que habitamos. Nosso planeta apresenta uma dinâmica diferenciada e diversas particularidades. Vivemos nesse planeta conhecido também como mundo e, até onde sabemos, em nosso sistema solar, ele é o único planeta habitável. O planeta Terra possui a Lua como satélite natural e ele é um dos 4 planetas rochosos que compõem o sistema solar, localizado na Via Láctea. Ao dizer que ele é um planeta rochoso, estamos falando basicamente de sua composição. Sua superfície sólida é formada por rochas e metais pesados, como o ferro. A composição rochosa e a presença de metais pesados fazem com que o planeta desse tipo apresente maior densidade. Por isso, a Terra está mais próxima do Sol quando comparada aos planetas gasosos. Não a habitamos por acaso. A localização da Terra no universo possibilita que nela haja água em seus 3 estados físicos, líquido, sólido e gasoso, assim como também influencia na presença de gases que colaboram para que sua temperatura média seja mantida por volta dos 14 graus. Marte é chamado de planeta vermelho, em virtude da grande concentração de óxido de ferro no solo. Ele é o 4º planeta do Sistema Solar, tendo o Sol como ponto de partida. Sua distância para o Sol é de aproximadamente 228 milhões de quilômetros, fato que justifica a baixa temperatura média registrada nesse planeta, 60 graus negativos.
Com essa temperatura, não há possibilidade de existir água em seu estado líquido. O diâmetro de Marte é de 6.794 quilômetros, quase metade do diâmetro da Terra. A atmosfera, muito rarefeita, é composta por gás carbônico, dióxido de carbono, nitrogênio, argônio, neon e oxigênio. Esse planeta possui 2 satélites, a Lua, Phobos e Deimos, e é visível a olho nu durante a noite. O movimento de rotação, ou seja, deslocamento em torno de seu próprio eixo, é realizado em 24 horas e 37 minutos. Portanto, um dia em Marte tem duração de 24 horas e 37 minutos. O movimento de translação, que é o deslocamento em torno do Sol, é finalizado após 687 dias terrestres. Portanto, um ano nesse planeta é equivalente a cerca de 1 ano e 11 meses na Terra. Com um diâmetro de 142.984 quilômetros, esse é o maior planeta do Sistema Solar. Para se ter uma ideia da sua imensidão, caberiam 1000 planetas como a Terra em Júpiter, que possui mais massa que todos os outros planetas juntos. Sua atmosfera é composta basicamente de hidrogênio e hélio, e a temperatura média é de aproximadamente 100 graus Celsius negativos. Júpiter é o 5º planeta do Sistema Solar e sua distância para o Sol é de 779 milhões de quilômetros. O movimento de rotação é realizado em cerca de 10 horas, ou seja, um dia tem duração de 10 horas nesse planeta. Porém, em razão da sua distância em relação ao Sol, os anos são longos, equivalentes a 12 anos na Terra. Menos nítido que o de Saturno, Júpiter também possui anel em sua estrutura, provavelmente formado por partículas de poeira. Outra característica marcante é a grande mancha vermelha, considerada uma tempestade anticiclônica. Visível a olho nu, esse corpo celeste é o 4º objeto mais brilhante no céu, atrás do Sol. O 6º planeta do Sistema Solar, Saturno, é muito famoso por possuir anéis que o circundam. Ele é o 2º maior de todos os planetas deste sistema, com 120.536 quilômetros de diâmetro equatorial. Saturno é também inteiramente gasoso e o único planeta com uma densidade menor que a da água. Seu movimento de rotação é muito rápido. Ele demora apenas 10 horas e 39 minutos para dar a volta completa em torno de seu próprio eixo. Para completar uma volta ao Sol, leva o equivalente a 29 anos e meio terrestres. A atmosfera é composta basicamente por hidrogênio com ventos de altíssima velocidade, que podem chegar até 500 metros por segundo na região equatorial. Os tão famosos anéis de Saturno ainda não têm uma origem comprovada, mas alguns cientistas afirmam que eles teriam surgido do esfacelamento de algumas antigas luas de Saturno ao terem se chocado com pequenos meteoros. O que se sabe é que existem 7 anéis principais. Saturno também tem auroras polares provocadas por partículas que são carregadas por sua magnetosfera até os extremos do planeta. É difícil determinar ao certo quantos satélites tem este planeta, devido ao grande número de partículas que o circundam e à falta de consenso entre os especialistas, mas o mais acordado é que Saturno tenha 18 satélites naturais. Urano é um planeta do Sistema Solar. Ele é o 7º a partir do Sol. Ele se encontra entre Saturno e Netuno. Urano possui inclinação de seu eixo de rotação, no qual se estabelece praticamente em 90 graus, tomando como referência sua órbita. Urano possui aspecto com tonalidade azul esverdeada, característica proveniente da fusão de diversos gases contidos em sua atmosfera. O planeta possui anéis que não podem ser visualizados a olho nu, que, assim como o planeta, possui tonalidade azul, compondo uma marca que caracteriza Urano. Urano realiza um movimento de rotação contrário ao dos outros planetas, ou seja, sentido anti-horário. O planeta em questão configura-se como o primeiro planeta que não foi descoberto na antiguidade.
O primeiro registro realizado acerca de Urano aconteceu no ano de 1690. Urano é composto internamente por gelo e rochas, sendo o primeiro com maior intensidade. Sua atmosfera é constituída da junção de hidrogênio e hélio. Urano é superior 67 vezes à Terra quanto ao tamanho. Ele apresenta uma modesta luminosidade, pelo menos 350 vezes menor. Para a consolidação total do movimento de translação, ou seja, girar completamente em torno do Sol, é preciso 84 anos terrestres para concluir. Devido ao eixo de rotação ser próximo da órbita, as noites têm duração de 40 anos. Nesses períodos, as temperaturas atingem 210 graus negativos. É muito frio. Imagine um mundo extremamente escuro, frio e azul. Essas são algumas das características de Netuno, o último planeta de nosso sistema solar. Ao todo, a distância entre o planeta azul e o Sol é quase 30 vezes maior que entre a estrela e a Terra. O planeta azul tem muitas similaridades com outro mundo do nosso sistema, Urano. Com um centro sólido do tamanho da Terra, Netuno tem em sua composição água, amônia e metano. Sua atmosfera é feita de hidrogênio, hélio e também metano. É o próprio metano que faz com que Urano e Netuno tenham a mesma cor azul. No caso de Netuno, há também 6 anéis que ficam em sua órbita, mas que são imperceptíveis a olho nu. Netuno tem 24.622 quilômetros de raio, sendo cerca de 4 vezes maior do que a Terra. Para se ter noção, caso a Terra tivesse o tamanho de um níquel, Netuno teria feito o tamanho de uma bola de beisebol. O planeta leva 164 anos para dar uma volta completa em torno do Sol, bastante diferente dos 365 dias na Terra, não é? Assim como a Terra, Urano e Netuno possuem estações. No planeta azul, porém, uma estação pode durar algumas décadas em vez de meses. O planeta também é conhecido por ser onde mais venta em todo o sistema solar, com ventos de nuvens de metano congelado que chegam a 2.000 km por hora. Em termos de comparação, os ventos mais fortes da Terra atingem cerca de 400 km por hora. Via Láctea. A Via Láctea está entre as centenas de bilhões de galáxias do nosso universo e é onde está situado o nosso sistema solar. O nome latino Via Láctea deriva da palavra grega Κύκλος Γαλαξίος, cujo significado é círculo leitoso. A Via Láctea tem aproximadamente 200 bilhões de estrelas, além de nuvens de gás e poeira. Possui o formato de uma espiral e é constituída por um disco com núcleo e um halo. A região central da Via Láctea apresenta uma densidade estelar maior que as regiões exteriores. Contém um objeto central massivo que acredita então ser um enorme buraco negro. É possível observar a Via Láctea da Terra em lugares sem iluminação artificial e com o ar límpido. Em noites sem nuvens e lua, vemos claramente no céu uma faixa esbranquiçada que atravessa o hemisfério celeste de um horizonte a outro. A parte mais brilhante fica na constelação de Sagitário. No hemisfério sul é melhor observável durante as noites de inverno, junho e julho. As estrelas são corpos celestes que têm luz própria. Elas são, na verdade, esferas gigantes compostas de gases que produzem reações nucleares, mas, graças à gravidade, podem se manter vivas, sem explodir, por trilhões de anos. Na nossa galáxia, a Via Láctea, existem mais de 100 bilhões de estrelas, e o Sol é uma delas. Para se ter noção da dimensão das estrelas, saiba que o Sol é uma estrela pequena. No entanto, ele tem um diâmetro de 1,5 milhão de quilômetros, o que equivale a cerca de 1 milhão de planetas Terra. A estrela Eta Carinae é 5 milhões de vezes maior do que o Sol.
Enquanto isso, a estrela Betelgeuse, por sua vez, é 300 vezes maior que a Eta Carinae. E a estrela Canis Majoris, finalmente, é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol, sendo assim a maior delas. Existem estrelas vermelhas, amarelas, brancas e azuis. As estrelas emitem luzes de cores diferentes em decorrência de sua temperatura. As vermelhas, com cerca de 3.000 graus, são as que têm a temperatura mais baixa, enquanto com cerca de 40.000 graus são as azuis que têm a temperatura mais alta.